E aí galera, esse vídeo nós realizaremos a nossa primeira experiência utilizando a ferramenta online do Tinkercad, tá? Realizaremos a montagem do circuito e discutiremos depois a programação envolvida, tá certo? Então, primeiramente, é necessário que você entre na sua conta do Tinkercad. Você será redirecionado para essa área aqui, tá certo? Que é o chamado dashboard ou painel. Beleza? Como o nosso projeto ele é um circuito, então será necessário que você clique aqui na aba Circuits. E vocês verão que está listado aqui todos os circuitos que vocês já mexeram, tá certo? Então, para criar um novo, vai ser o criar novo circuito, beleza? Tá, ok. A experiência de hoje, ela vai consistir em piscar o LED da placa do Arduino, que é a placa que vocês conheceram anteriormente, beleza? Então aqui você pode mudar o nome da experiência, então eu vou colocar aqui piscar LED interna, pode colocar qualquer nome, desde que depois vocês consigam identificar qual experiência que é. E aqui nessa área, vocês conseguem ver aqui à direita que estão listados os componentes disponíveis na ferramenta. Então você pode ir passando aqui com o mouse e vocês verão aqui todos os componentes disponíveis. Para pesquisar um componente específico, você pode vir aqui na aba e pesquisar. O único componente que nós iremos utilizar na experiência de hoje é a placa do Arduino. Então aqui é só pesquisar um Arduino e ela já aparece aqui. Clica e arrasta aqui para essa área do meio, tá? Então ele vai aparecer aqui. O LED que nós vamos piscar, que eu disse que é interno da placa, é esse retângulozinho aqui, ó, cinza com um quadradinho branco no meio, ao lado do L. Esse quadradinho branco é o LED que queremos fazer piscar. Como o LED já está na placa do Arduino, não há necessidade da montagem externa. Então, por isso que o único componente dessa experiência é só a placa. Tranquilo? Agora, vamos para a parte da programação. E para programar a nossa placa, é necessário vir aqui na área Código. Então, você dá um clique aqui e consegue ver que tem um monte de bloco aqui de ação, de comando, de programação. E já tem um programa pronto, tá certo? Então, ele é dividido em diferentes categorias, que nós vamos explorar ao longo do curso, tá certo? Mas a de hoje nós iremos utilizar só o componente de saída. Então, o LED ele é uma saída para o nosso circuito, que ele vai receber a informação da placa. E iremos utilizar a aba aqui de controlar, beleza? Então, aqui vocês veem que já tem um programa pronto, mas vamos excluir ele aqui, tá certo? Vamos montar o nosso programa do zero. Tá, ok. Sabendo do que a gente quer fazer, que é piscar um LED, o que consiste em fazer alguma coisa piscar? Uma lâmpada, por exemplo. Seria acender, apagar, acender, apagar, acender, apagar e continuar fazendo isso, que você vai ter o efeito, né, de alguma coisa piscando. Uma coisa que acende, espera um pouquinho e apaga, beleza? Então, para isso, nós vamos aqui no bloco, na aba de saída e vamos ver aqui os componentes, os comandos disponíveis para a gente. Esse primeiro comando, ó, definir LED incorporado como alto. O LED incorporado é o LED que a gente quer acender. E quando você define ele como alto, seria a mesma coisa que dizer que você está mandando ele acender. Você está falando para ele acender. Então, acender faz parte do processo de piscar. Então, a gente vai pegar aqui esse bloquinho e arrastar. Nesse mesmo bloco, a gente consegue mudar esse alto para baixo. Você está vendo? Então, quando você define ele como baixo, é o contrário de mandar acender. Você está mandando ele apagar. Então, eu vou clicar aqui o baixo e arrastar aqui para dentro. Então, basicamente, a gente está mandando ele acender e apagar, acender e apagar, acender e apagar, e vai fazer ele piscar, correto? Então, para isso, vamos iniciar a nossa simulação e ver o que acontece. Bom, iniciando a simulação, a gente pode ver que não aconteceu nada, tá certo? Mas, na verdade, ele está piscando. Por que a gente não consegue enxergar? Porque ele está piscando num ritmo muito rápido, na velocidade que o comando da placa transita, que é muito rápido para o nosso olho acompanhar. Então, para a gente conseguir enxergar o efeito de piscar, a gente precisa atrasar o programa. E esses comandos de atraso estão aqui na aba de controlar, que é o aguarde um segundo, aguardar um segundo. Então, a gente vai clicar aqui, arrastar, tá certo? Voltar aqui o baixo e mandar outro comando de aguardar. Então, basicamente, o nosso programa vai ser assim, ó.
Você acende o LED, espera um segundo, apaga o LED, espera um segundo, acende um LED, apaga e assim até o final, até a gente desligar, parar a simulação, tá certo? Então agora, quando a gente iniciar a simulação, a gente consegue observar o efeito do LED piscando. Legal? E se a gente mudar aqui o tempo, por exemplo, colocar em 2 segundos. Então ele vai demorar mais em cada estado. Então a gente vai ver que ele vai piscar mais lentamente. Tá certo? Então essa é a nossa experiência de hoje. Valeu!